Jung, o mapa da alma. Uma introdução, por Murray Stein. Tradução Álvaro Cabral, editora Cultrix. Capítulo 6. O caminho para o interior profundo. Ânima e ânimos. Em sua autobiografia, Jung conta uma história a respeito da descoberta da ânima. Escreve ele que durante anos de intenso trabalho interior, após romper com Freud, em 1913, houve um período em que se questionou sobre a natureza e o valor do que estava fazendo. Isto é ciência? Perguntou-se. Ou é arte? Ele estava registrando seus sonhos, interpretando-os, algumas vezes pintando-os na tentativa de entender o significado de suas fantasias espontâneas. Num dado momento, ouviu uma voz feminina dizer: "Isto é arte." Surpreso, encetou um diálogo com ela e reconheceu que a voz se parecia com a de uma paciente sua. Ela era, pois, uma espécie de figura internalizada, mas que também exprimia alguns dos pensamentos inconscientes e valores do próprio Jung. Em seu ego e persona, Jung identificava-se como cientista, não como artista. Mas essa voz expressou um outro ponto de vista. Embora retendo sua posição de ego consciente, ele começou um diálogo com essa figura e um estudo dela. Havia nela mais do que simplesmente a imagem internalizada de sua paciente. Gradualmente, através do diálogo, ela adquiriu forma e assumiu uma personalidade mais completa. Abre aspas. Eu sentia por ela um misto de temor e admiração. Era como a sensação de uma presença invisível na sala. Fecha aspas. Relata ele. Para Jung, isso foi uma importante experiência interior da ânima e tornou-se um ponto de referência-chave para a manifestação da ânima na memória coletiva da psicologia analítica. Depois de Jung, muitas outras pessoas que se dedicaram a explorar a imaginação ativa descobriram figuras interiores semelhantes. Convencionalmente, para os homens, ânima é uma figura feminina. Para as mulheres, a figura interior equivalente, chamada ânimos, é masculina. Ânima e ânimos são personalidades subjetivas que representam um nível do inconsciente mais profundo do que a sombra. Para melhor ou para pior, elas revelam as características da alma e conduzem para os domínios do inconsciente coletivo. Ao longo deste capítulo, referir-me-ei a essa estrutura interna como ânima-ânimos. Ela é, tal como a sombra, uma personalidade dentro da psique que não combina a representação de si mesmo e a identidade de si mesmo refletida pela persona. É diferente, porém, da sombra, na medida em que não pertence do mesmo modo ao ego. É mais outro do que a sombra é. Se a distinção entre persona e sombra é bom versus mal, mais e menos, aspecto positivo e negativo do ego, a distinção entre ego e ânima-ânimos é marcada pelas polaridades masculino-feminino. Não é a diferença entre Caim e Abel, mas entre Salomão e a rainha de Sabá.
Definindo ânima e ânimos. De todos os aspectos da teoria de Jung, o tópico deste capítulo tornou-se de muitas formas o mais controvertido, porque suscita profundas questões de sexo e sugere diferenças essenciais na psicologia de homens e mulheres. Embora esse assunto possa ser parecido calmo e resolvido ao tempo de Jung, ele provoca hoje mais agitação do que em Ninho de Marimbondo. A alguns contemporâneos parece que Jung foi um homem adiante do seu tempo, que previu e com efeito advogou um tipo de protofeminismo. Para outros, ele apresenta-se como um porta-voz de pontos de vista tradicionais estereotipados sobre as diferenças entre homens e mulheres. De fato, penso que ele foi um pouco de ambas as coisas. Em suas obras mais recentes, Jung referiu-se a ânima e ânimos como figuras arquetípicas da psique. Assim, elas situam-se essencialmente para além da influência das forças que moldam e dão forma à consciência dos indivíduos, como família, sociedade, cultura e tradição. Os arquétipos não são derivados da cultura. Pelo contrário, as formas culturais, na teoria de Jung, é que derivam dos arquétipos. Portanto, essa definição de ânima-ânimos como arquétipo coloca a sua essência mais profunda totalmente fora da psique, no domínio das formas e poderes espirituais impessoais. Ânima e ânimos são formas vitais básicas e somam-se a outras influências de grande impacto sobre indivíduos e sociedades humanas. O arquétipo é, como vimos no capítulo 4, uma coisa em si mesma, de acordo com Kant, e, portanto, situa-se além do alcance da percepção humana. Só podemos percebê-lo indiretamente, observando as suas manifestações. Ânima-ânimos é, stricto sensu, uma hipótese científica sobre algo que existe, mas não pode ser observado diretamente, como uma estrela desconhecida cuja posição e dimensões só são conhecidas a partir de medições da atração gravitacional em sua vizinhança. E, no entanto, uma vez que as manifestações de ânima e ânimos, tal como Jung as observou e descreveu, se assemelham frequentemente, de fato, há bem conhecidas imagens culturais substanciadas por homens e mulheres tradicionais. Foi levantada a questão: era Jung uma vítima das limitações da sua visão cultural, as quais passaram inadvertidamente a ser consideradas o expoente dos estereótipos culturais? Por outras palavras, são os arquétipos, de fato, construções sociais? Ou estava Jung investigando estruturas mais profundas que talvez estejam implantadas nesses padrões culturais, mas os transcendem e são, de fato, formas universais de traços psicológicos e comportamentos humanos? Não responderei a estas perguntas em termos definitivos no presente capítulo, mas espero expor desde já os argumentos para mostrar que a questão é mais complicada e o pensamento de Jung mais complexo do que muitos de seus críticos admitiram. Tentarei apenas, por agora, apresentar o seu pensamento com a maior clareza possível. Penetrarei cuidadosamente nesse território, procurando captar passo a passo os significados atribuídos por Jung a esses termos de evasiva definição. Se os lugares no mapa da psique que examinamos até este ponto parecem relativamente claros e bem definidos, o território de ânima e ânimos parece, por vezes,
uma selva profunda e indevassável. Talvez isso deva ser assim mesmo, pois estamos penetrando aí nas camadas mais profundas do inconsciente, o inconsciente coletivo, o território das imagens arquetípicas, onde as fronteiras são imprecisas. Antes de abordar a questão do sexo em relação a esses termos, devo sublinhar que pode ser feita uma descrição de ânima e ânimos, sem incluir nela qualquer menção de sexo. Este pode ser visto como uma característica secundária de ânima-ânimos, tal como a essência de um objeto não é determinada por sua cor azul ou rosa. Porque é possível falar dessa característica da psique como estrutura abstrata, usarei ao longo de todo este capítulo a noção ânima/us, anima-us, para indicar uma estrutura psíquica que é comum a homens e mulheres. As desinências diferenciadas de a e us serão usadas quando desejo referir-me a características específicas de um ou outro sexo em relação a esse objeto interior. Abstratamente, anima-us é uma estrutura psíquica que é complementar da persona A e B vincula o ego à camada mais profunda da psique, ou seja, a imagem e experiência do si mesmo. Como discutido no capítulo prévio, a persona é a atitude habitual que um ego adota para o encontro com o mundo. É uma personalidade pública e facilita a adaptação às exigências da realidade física e primordialmente social. É um complexo funcional, para usar o termo de Jung em sua definição de 1921 de persona em tipos psicológicos. Funciona como a pele sobre o corpo, fornecendo uma barreira protetora entre o ego e o exterior. Anima-us é, de igual modo, um complexo funcional, mas cujo interesse se concentra na adaptação ao mundo interior. Abre aspas. A função natural do ânimos, assim como a da ânima, é manter-se em seu lugar entre a consciência individual e o inconsciente coletivo. Exatamente como a persona é uma espécie de extrato entre a consciência do ego e os objetos do mundo exterior. O ânimos e a ânima devem funcionar como uma ponte ou uma porta, levando as imagens do inconsciente coletivo da mesma forma que a persona deve ser uma espécie de ponte para o mundo. Fecha aspas. Por outras palavras, anima-us permite que o ego penetre e tenha experiência das profundidades da psique. Em 1921, agora liberto de sua dependência de Freud e pronto para lançar suas próprias concepções sobre psicologia profunda, Jung publicou Tipos Psicológicos, onde sumariou o que era, até essa data, a sua nova teoria. Foram criados e usados nesse volume muitos termos novos para definir suas noções revisionistas sobre a natureza e a estrutura da psique. Tanto assim que ele sentiu, como já assinalei no capítulo 5º, a necessidade de incluir um capítulo inteiro de definições na conclusão desse trabalho. São definições detalhadas e podem ser lidas como uma espécie de compêndio inicial da psicologia analítica. Fornece aí extensa cobertura aos conceitos de ânima e ânimos nos verbetes sobre alma e imagem da alma.
Essas definições, se bem que um tanto mecânicas e simplistas, ajudam a fornecer fronteiras e dar forma aos seus termos, pelo menos do modo que Jung estava a usá-los nessa época. Ao abordar a definição de animaus, contrasta-a com a persona. Abre aspas. O complexo funcional de persona refere-se exclusivamente às relações com os objetos. Fecha aspas. Ao passo que animaus refere-se à relação do ego com o sujeito. Abre aspas. Entendo por sujeito, convém dizer desde já, todos aqueles estímulos, sentimentos, pensamentos e sensações que não é possível demonstrar que promanam da continuidade da vivência consciente do objeto, mas que, pelo contrário, surgem como perturbação e obstáculo, ainda que a propósito, por vezes, do íntimo mais obscuro, da profundeza da consciência, das suas camadas mais remotas, e que constituem, no seu conjunto, a percepção da vida do inconsciente. Fecha aspas. Portanto, o sujeito é aqui primordialmente o mundo do inconsciente, não o ego. Este é o lado subjetivo da psique, seu fundamento, seu espaço interior. Contém objetos interiores, por assim dizer, a que Jung chamava por vezes imagos, ou simplesmente imagens, ou conteúdos. Como o termo sujeito, pelo menos nesse contexto específico, refere-se ao inconsciente, segue-se, muito logicamente, que, abre aspas, assim como existe uma relação com o objeto exterior, uma disposição externa, isto é, a persona, também existe uma relação com o objeto interior, uma disposição íntima. Fecha aspas. Jung admite ser compreensível, abre aspas, que esta disposição íntima, devido ao seu caráter francamente extremado de intimidade, de acesso difícil, não seja tão conhecida quanto a disposição externa, a qual é simplesmente visível a todo o mundo. Fecha aspas. Pode-se observar com bastante facilidade o tratamento que uma pessoa dispensa a outras, mas requer mais sutileza ver como as pessoas se tratam a si mesmas. Qual é a atitude delas em relação ao mundo interior? É acolhedora e calorosa, como a persona pode ser? Ou é hostil e hipercrítica? Muitas pessoas generosas são seus piores inimigos íntimos, seus mais implacáveis juízes e mais severos críticos. Mas isso é escondido por trás de uma persona cativante e acolhedora. Ou uma pessoa pode ser extremamente severa ao julgar os outros, enquanto trata a própria vida interior com sentimental condescendência. É preciso conhecer muito bem as pessoas antes de se poder dizer como é que elas realmente se tratam em seu foro íntimo. Tomam-se a sério? Tratam-se como crianças? Os modos como percebem o interior mais profundo de si mesmas caracterizam sua atitude de ânima ou ânimos. Jung diz ainda mais nessa passagem, abre aspas, existem pessoas a quem seus processos interiores não causam a menor inquietação, passando-os por alto, se assim posso me exprimir. Mas há quem a eles se encontra completamente sujeito. Uma vaga e desagradável sensação sugere a tais pessoas
A ideia de uma traiçoeira doença ou um sonho deposita nelas um pressentimento sombrio. Umas atribuem-lhes um valor fisiológico, enquanto outras as consideram um resultado do comportamento do próximo ou preferem dar-lhe o caráter de uma revelação religiosa. Fecha aspas. E Jung conclui, abre aspas, a disposição íntima corresponde, pois, a um complexo funcional tão definido quanto a disposição externa. Assim como se nota a falta de disposição íntima típica nos casos em que os processos psíquicos interiores são negligenciados, também uma disposição típica externa faz falta nos que constantemente ignoram o objeto exterior, a realidade dos fatos. Fecha aspas. As citações acima resumem a definição estrutural de Jung de Animaus, tal como a apresentou em 21 em tipos psicológicos. Animaus é uma disposição ou atitude que governa as nossas relações com o mundo interior do inconsciente. Imaginação, impressões subjetivas, ideias, humores e emoções. Até aqui, isso não nos disse absolutamente nada acerca do conteúdo dessa estrutura, nem acerca do gênero. A usual definição sintética diz que a ânima é o feminino interno para um homem e o ânimos, o masculino interno para uma mulher. Mas também se pode falar simplesmente delas como estruturas funcionais que servem um propósito específico na relação com o ego. Como estrutura psíquica, Animaus é o instrumento pelo qual homens e mulheres penetram nas partes mais profundas de suas naturezas psicológicas e se adaptam a elas. Assim como a persona está voltada para o mundo social e colabora com as necessárias adaptações externas, também a Animaus está voltada para o mundo interior da psique e ajuda uma pessoa a adaptar-se às exigências e necessidades dos pensamentos intuitivos, sentimentos, imagens e emoções com que o ego se defronta. Por exemplo, de um homem que está frequentemente mal-humorado, diz-se que tem um problema de ânima. Ele hoje está na ânima, poder-se-ia dizer de um amigo. A sua ânima, em vez de ajudá-lo a administrar emoções, libera um humor que se infiltra como um gás na consciência do ego e carrega com ele, em suspensão, por assim dizer, uma enxurrada de afetos crus e indiferenciados. É sabido que isso interfere com o funcionamento do ego, para dizer o mínimo. O ego desse homem passa a estar identificado com a personalidade da ânima, a qual é, via de regra, hipersensível e impregnada de emocionalidade. A sua ânima não é altamente desenvolvida e, em vez de ajudá-lo a enfrentar um humor opressivo, afunda-o cada vez mais nele. Um homem propenso a frequentes e intensas variações de humor tem uma relação excessivamente íntima com essa parte, usualmente inferior, de sua personalidade. É claro, se ele é um poeta da estatura de Rilke, que tinha um problema de ânima de primeira ordem, poderá usar criativamente essa relação. Mas pode ser que seja apenas invulgarmente emocional e reaja de forma exagerada a leves e passageiros danos e contrariedades, sendo, portanto, psicologicamente disfuncional. Seus relacionamentos são tipicamente repletos de conflitos, porque ele tem reações emocionais poderosas demais para que consiga dominá-las.
a ânima derrota-o, em vez de o ajudar. Da mesma forma, uma mulher com um problema de ânimos também é sobrepujada pelo seu inconsciente. A situação típica é aquela em que pensamentos e opiniões com elevada carga emocional a controlam em vez de serem controlados por ela. Isso não é muito diferente do caso do homem possuído pela ânima. Só que o acento tende a ser mais intelectual no lado da mulher. Essas ideias e opiniões autônomas acabam perturbando a adaptação dela ao mundo, porque são transmitidas com a carga emocional de um indivíduo arrogante e prepotente. Com frequência, seu relacionamento sofre irreparáveis danos, porque as pessoas que convivem com ela têm que construir escudos que as protejam sempre que entram em contato com ela. Mantém-se em atitude defensiva e desconfortável na presença da mulher com problema de ânimos. Por mais que ela possa querer ser receptiva e íntima, não consegue sê-lo, porque seu ego está sujeito a essas invasões de energias demolidoras que a transformam em tudo, menos na pessoa amável e gentil que gostaria de ser. Em vez disso, é propensa a permanentes atritos e dominada por impulsos inconscientes de poder e controle. É a isso que Jung chamou a possessão pelo ânimos. O ânimos é uma poderosa personalidade que não é congruente com o ego ou a persona desejada. É outra. Os homens sob o domínio da ânima tendem a refugiar-se em sentimentos de mágoa e resignação. As mulheres sob o domínio do ânimos tendem a atacar. Esta é uma distinção convencional entre os sexos e, é claro, está sujeita à revisão à luz de recentes desenvolvimentos culturais. Em ambos os casos, entretanto, seja qual for o conteúdo da possessão, o mundo interior do inconsciente não é suficientemente reprimido, e a penúria emocional e irracional perturba e distorce relações normais com as outras pessoas e com a vida em geral. A possessão ânima-us escancara os portões do inconsciente e deixa entrar nele praticamente tudo o que tenha suficiente energia para transpor o limiar. Humores e caprichos penetram e a pessoa é levada por eles de roldão. O controle de impulsos é mínimo. Não existe o menor domínio sobre o pensamento ou afeto. Isso é também um problema do ego, obviamente, sintomático de um ego subdesenvolvido que é incapaz de reter e conservar os conteúdos que normalmente fluem para a consciência, mas precisam ser objeto de reflexão e de gestão prévias, antes de se transformarem em ação verbal ou física. Mas há também o problema de um desenvolvimento demasiado escasso na estrutura de ânima-us. Essa falta de desenvolvimento é como um músculo atrofiado. É flácido e inadequado demais para executar o seu trabalho, quando requerido. Os homens, tipicamente, buscarão então uma mulher que os ajude a dominar suas emoções. E as mulheres, tipicamente, encontrarão um homem que possa receber seus inspirados pensamentos e fazer algo com eles. Assim, outras pessoas participam no jogo das relações ego-ânima-us.
A título de exemplo, descreverei um desenvolvimento psicológico ideal, por mais teórico e improvável que isso possa ser. As partes consciente e inconsciente do sistema psíquico trabalham juntas numa interação equilibrada e harmoniosa. E isso ocorre em parte entre a animus e a persona. Nessa situação, o ego não é inundado por material vindo de fora ou de dentro, mas, pelo contrário, seu desempenho é facilitado e protegido por essas estruturas. E a energia vital, libido, flui num movimento progressivo para a adaptação às tarefas e exigências da vida. Este é um quadro de uma personalidade saudável em perfeito funcionamento, com acesso a recursos internos e competente em sua adaptação externa. A atitude em relação ao mundo exterior é equilibrada e complementada por uma atitude em relação ao mundo interior. Ambas as atitudes estão articuladas entre si e nenhuma das duas está inadequadamente mais desenvolvida do que a outra. A pessoa é capaz de adaptar-se às exigências da vida e de administrar relações estáveis com os mundos social e natural circundantes. Existe internamente um acesso constante e bem administrado a um manancial de energia e inspiração criativa. As adaptações externas e internas são adequadas às solicitações da vida. Por que é que a vida não se parece mais com este quadro? Na realidade, muitas pessoas experimentam algo como isso de tempos em tempos em suas vidas. São os bons períodos de trabalho e amor. Mas, com frequência, são interlúdios relativamente fugazes, num quadro que está muito mais marcado por conflitos. Uma importante razão para isso é que nos desenvolvemos de forma irregular e desigual. E pouquíssima atenção é prestada em nossa cultura contemporânea ao verdadeiro desenvolvimento interior, ao que Jung chamou a cultura individual, em contraste com a cultura coletiva, baseada na persona. Na esfera interior, a maioria das pessoas é extremamente primitiva. Só quando a persona é despida e a animus abre os portões de acesso para acesso às camadas mais profundas do inconsciente, quando na meia-idade, por exemplo, o ego é sacudido pelo conflito entre persona e animus, é que a necessidade de desenvolvimento interior torna-se uma questão aguda e seriamente considerada. Embora isso possa parecer-se a um surto de neurose, pode muito bem ser o apelo para a individuação adicional e o desafio para que se empreenda uma jornada mais profunda pelo interior, na estrada que leva ao desenvolvimento individual. Sexo e ânima e ânimos. Passando agora a tratar dos pontos de vista sobre ânima e ânimos que envolvem diretamente o sexo, vale lembrar, em primeiro lugar, que esses termos são tomados do latim. Como a maioria dos europeus cultos do seu tempo, Jung era fluente nas línguas clássicas e considerou muito natural e conveniente usar essas fontes para denominar figuras e estruturas psíquicas. Ânima significa alma em latim e ânimos significa espírito. De um ponto de vista, não há realmente muita diferença no significado entre esses dois termos latinos. Se pensarmos na alma, ânima, como algo que abandona o corpo na morte, como os gregos e romanos supunham,
é equivalente a dizer-se que o espírito, ânimos, partiu. O espírito é muitas vezes descrito como um sopro ou ar. E captar o verdadeiro sopro de vida, quando ela abandona o corpo de uma pessoa, é captar-lhe a alma. Assim, os termos espírito e alma são quase impermutáveis. Além disso, ambas as palavras se referem ao mundo interior das pessoas, ao anímico e ao espiritual. As perguntas a formular a respeito dos nossos próprios ânima e ânimos são: que espécie de alma eu tenho? Que espécie de espírito? É claro, Jung não está aludindo ao significado religioso de alma quando usa o termo ânima. Não se refere a uma parte imortal do ser humano, como os autores religiosos tradicionais usam o termo. Ele está encampando o termo para a psicologia e propôs-se a usá-lo para significar com ele o lado interno escondido da personalidade de um homem. Da mesma forma, Jung não se refere com o termo ânimos a algo metafísico e transcendente, o Espírito Santo, por exemplo, mas antes ao lado interno oculto da personalidade de uma mulher. As desinências dos dois vocábulos conotam uma diferença de gênero. A desinência de ânima é feminina e a desinência de ânimos é masculina. Assim, ao atribuir estes termos, um aos homens e outro às mulheres, Jung estava estabelecendo a sua teoria para mostrar diferenças fundamentais, isto é, arquetípicas, entre os sexos. Embora ele afirmasse com frequência que todos os seres humanos compartilham dos mesmos arquétipos, nesse caso, ele está dizendo que os homens têm um e as mulheres outro. Se Jung não quisesse estabelecer essa distinção, poderia facilmente ter usado o mesmo termo para ambos os gêneros, ou inventado um termo neutro, como anime. Não o fez, porém, e isto é significativo. Como e por que os homens são diferentes das mulheres nesse essencial modo interior? Jung argumenta que ambos os sexos têm componentes e qualidades masculinos e femininos. Em algumas passagens, ele liga isso ao fato de cada sexo ter material genético masculino e feminino. Suas diferenças empíricas são apenas uma questão de grau. Nessa ênfase, Jung talvez tenha sido um protofeminista. Ele parece evitar a divisão da raça humana em dois grupos de sexos claramente diferentes, com muito pouco em comum. Em sua teoria, homens e mulheres são ao mesmo tempo masculinos e femininos. Essas qualidades, porém, são distribuídas de modo diferente. E essa diferença é arquetípica, não social ou cultural. Por outras palavras, não é uma diferença que possa ser apagada por mudança na política social. A esse respeito, ele diverge frontalmente de, pelo menos, aquelas feministas contemporâneas que se obstinam em insistir na existência de poucas ou nenhumas diferenças psicológicas essenciais entre homens e mulheres. Jung diz que os homens são masculinos no exterior e femininos no interior, e que as mulheres são o inverso. As mulheres são dadas a relacionar-se, são receptivas e impressionáveis em seu ego e persona, e são firmes e contundentes no outro lado de sua personalidade. Os homens são duros e agressivos no exterior, brandos e comunicativos no íntimo.
Deixem-se de lado as personas de adultos masculinos e femininos e a percepção de sexo será invertida. As mulheres serão mais duras e mais dominantes do que os homens, e os homens serão mais criativos e propensos ao convívio do que as mulheres. Do ponto de vista estatístico, pelo menos, se não para cada indivíduo, a definição de Jung parece ser a regra. Se as políticas são guiadas por percepções ao nível da persona, que é o limite até onde as pessoas se revelarão nas pesquisas de opinião, as campanhas de candidatos perspicazes a cargos públicos serão orientadas no sentido de que, para ganhar os votos das mulheres, eles devem mostrar compaixão, sentimento e um desejo de unidade e tolerância. Se estão atrás do voto masculino, devem demonstrar lógica, competitividade, firmeza e bom senso moral. Por outro lado, segundo Jung, os mundos interiores de homens e mulheres, suas personalidades ocultas, seus outros si mesmos inconscientes, seriam o oposto exato disso. Por outras palavras, os seres humanos são mais complexos do que a aparência pública e as pesquisas de opinião nos querem fazer crer. Quando as mulheres mergulham no seu interior, ao voltarem à tona e revelarem-se aos que estão intimamente envolvidos com ela, vêm munidas de abundante lógica, competitividade, firmeza e discernimento moral. Do mesmo modo, os homens mostram-se compassivos, sentimentais e desejosos de unidade e tolerância. Em parte, é essa complexidade dos seres humanos que Jung está tentando ajeitar com a sua teoria de ânima e ânimos. Em sua definição de 1921 de ânima e ânimos, Jung oferece algumas generalizações baseadas em sua própria observação e experiência. Elas permitem entrever o que ele viria a focalizar e enfatizar em muitos de seus escritos subsequentes. Abre aspas. No que diz respeito ao caráter da alma, é minha opinião, comprovada pela experiência, que rege o princípio básico e geral de que, no seu todo, a alma comporta-se complementarmente em relação ao caráter externo, persona. A experiência nos ensina que a alma costuma possuir todas as qualidades humanas que faltam na disposição consciente. Fecha aspas. Nesse ponto, ele ainda não tinha posto em seu devido lugar a noção de sombra. Essa distinção entre sombra e ânima-us será definida mais tarde, e a sombra absorverá boa parte dos conteúdos que são complementares da persona, mas excluídos da identidade consciente por serem incompatíveis com a imagem de persona. Nessa passagem, Jung está pensando mais sobre o tipo de contrapersona que a sombra descreverá mais tarde, do que sobre atitudes complementares em relação a objetos externos e internos. Abre aspas. A alma costuma possuir todas as qualidades humanas que faltam na disposição consciente. O tirano torturado por pesadelos, pressentimentos sombrios e terrores secretos é uma figura típica. Sua alma contém todas aquelas qualidades humanas falíveis que faltam completamente em sua disposição externa, em sua persona. Se a persona for intelectual, a alma será certamente sentimental. Fecha aspas. Embora essas características fossem mais tarde atribuídas à sombra, foi esta mesma linha de pensamento que levou à discussão da questão do sexo.
Abre aspas. O caráter complementar da alma evidencia-se também no caráter sexual, como se comprovou inúmeras vezes de maneira indiscutível. Uma mulher muito feminina terá uma alma masculina, e um homem muito viril, uma alma feminina. Fecha aspas. Aqui, só porque a estrutura de anima animus é vista como complementar da persona, é que as características do sexo vieram a ser incluídas em sua imagem. Se a persona de um homem contém aquelas qualidades e características comumente associadas à masculinidade numa dada cultura, então as características da personalidade que não coadunam com essa imagem serão suprimidas e reunidas na estrutura inconsciente complementar, a ânima. Portanto, a ânima contém as características que são tipicamente identificadas como femininas nessa cultura. Assim, um homem muito masculino na persona terá que ser igualmente feminino na ânima. Mas o que dizer a respeito de mulheres que não são muito femininas e de homens que não são muito masculinos em suas personas? Uma mulher não muito feminina possuirá um ânimos não masculino? E um homem não muito masculino terá uma ânima não feminina? Jung seria obrigado a adotar essa linha de pensamento, dadas as suas premissas. Alguns indivíduos podem não estar internamente muito polarizados entre características masculinas e femininas. O estilo mais andrógeno de décadas recentes afastou-se claramente da clássica polarização sexual entre homens machos e mulheres passivas. As mulheres vestem-se e comportam-se de maneiras mais masculinas do que faziam em gerações passadas. E muitos homens são analogamente mais femininos em suas personas do que eram seus antepassados. De que modo isso afeta as características da ânima e do ânimos? Assim como as imagens coletivas predominantes para o vestuário e o comportamento masculino e feminino corretos mudam, também as imagens internas de ânima e ânimos se alteram de acordo. Em conformidade com a regra, tudo o que é deixado de fora da adaptação consciente da cultura reinante da pessoa individual é relegado para o inconsciente e reunir-se-á em torno da estrutura a que Jung deu o nome de anima-us. Para um homem extremamente efeminado, a atitude interior, ânima, será masculina em qualidade, porque isso é o que foi deixado de fora da adaptação da persona. O que realmente significam, pois, essas qualidades do sexo, quando se pretende definir a natureza e a qualidade da atitude interior, a ânima e o ânimos? O sexo masculino tem sido quase universalmente definido por adjetivos tais como ativo, rijo, vigoroso, penetrante, lógico, peremptório, dominante. O sexo feminino tem sido amplamente definido como receptivo, suave, doce, generoso, nutriente, emotivo, empático. Quer alojadas num corpo masculino ou feminino, essas categorias de atributos parecem manter-se estáveis. O debate gira em torno de saber se essas categorias devem ser associadas ao sexo. Algumas mulheres são mais masculinas do que femininas em suas personas. Alguns homens são mais femininos do que masculinos. Mas isso não muda os seus sexos como fêmeas e machos biológicos. Os termos chineses Yin e Yang
foram propostos como termos neutros mais adequados para esses grupos de atributos e poderiam ser usados em vez dos termos masculino e feminino. De um modo ou de outro, estamos falando das mesmas qualidades. Partindo dessa base, Jung diria que a atitude interior mostra as qualidades que são deixadas fora da persona. Se uma pessoa é Yang na persona, ele ou ela será Yin na estrutura de ânima Zus. Mas a atitude interior, porque está no inconsciente, está menos sob o controle do ego e é menos refinada e diferenciada do que a persona. Assim, é um Yang inferior que se manifesta numa persona individual dominada por Yin, e um Yin inferior que se apresenta em momentos de desatenção de uma consciência dominada por Yang. Assim, uma mulher muito feminina tem uma alma masculina, mas não muito refinada. Em seu relacionamento com o mundo, ela conserva uma distinta e acentuada atitude feminina, que reconhecemos e descrevemos como impressionável, calorosa, estimulante e envolvente. Dentro dessa pessoa existe uma atitude interior muito diferente, dura, crítica, agressiva, prepotente. A face interior dessa mulher de aparência muito feminina revela uma personalidade feita de aço. Do mesmo modo, o homem de aparência muito masculina, que é inflexível, obstinado, insensível e agressivo, contém uma personalidade interior que é sentimental, suscetível, fácil de ser magoada, vulnerável. O homem macho ama sua mãe, ama sua filha, ama o seu cavalo, mas abstém-se de admiti-lo, até para si mesmo. E em público evitará manifestar tais sentimentos, embora em particular possa render-se e derramar até algumas lágrimas em sua cerveja. Abre aspas. Este contraste origina-se no fato de que o homem, por exemplo, não é integralmente viril, nem o é em todas as coisas, porquanto revela também, normalmente, certos traços femininos. Por isso, estes aparecem na alma. Isto nos explica por que, justamente, homens muito viris evidenciam características fraquezas. São determináveis, influenciáveis pelos estímulos do inconsciente. Comportam-se de maneira feminina. Pelo contrário, as mulheres mais femininas são aquelas que, precisamente em certas coisas íntimas, revelam uma inflexibilidade, uma teimosia e uma obstinação tão intensas como as que só é possível observar na disposição externa de um homem. São traços de natureza viril que, excluídos da disposição feminina externa, converteram-se em qualidades da alma. Fecha aspas. É óbvio que Jung não está falando aqui do masculino e feminino internos em suas formas supremas e mais desenvolvidas, mas antes como caricaturas, versões inferiores de masculinidade e feminilidade que se baseiam nas partes não desenvolvidas da personalidade do indivíduo. O desenvolvimento de ânima, ânimos. É precisamente as já citadas faltas de desenvolvimento e inferioridade que conferem, entretanto, à ânima e ao ânimos esse potencial para o maior desenvolvimento na psique. Porque a persona está baseada em valores e características de natureza coletiva,
seja o que for que porventura esteja na moda, no que se refere ao comportamento e atitudes masculinos e femininos num dado momento na cultura, o potencial para vir a ser único como indivíduo não reside na persona, mas em outro ponto da psique. Na medida em que a consciência do ego de uma pessoa é identificada com a pessoa e está em pleno acordo com ela, não há lugar para qualidades de personalidade e expressão de individualidade que divirjam das imagens coletivas. O impulso para ser um indivíduo é suprimido ou totalmente reprimido no interesse da adaptação, a fim de ajustar-se. Quais possam ser essas qualidades individuais num caso particular, não pode ser examinando a persona. Elas podem estar, de algum modo, na apresentação da persona, ou estar quase completamente excluídas. Abre aspas. Isto constitui uma regra fundamental que pude comprovar repetidas vezes. Entretanto, no que diz respeito às qualidades individuais, nada se pode deduzir da persona nesse sentido. Apenas podemos estar certos de que quando alguém está identificado com sua persona, as suas qualidades individuais estarão associadas à alma. Fecha aspas. Este é um homem de terno de flanela cinza, que pega o trem para o trabalho todas as manhãs, no mesmo horário, e está tão intimamente identificado com o seu papel coletivo que não tem personalidade fora desse quadro de referência. Sua singularidade inerente revelar-se-á na ânima. Ele será, talvez secretamente, atraído por mulheres extremamente contrárias aos padrões convencionais, porque elas representam para ele uma projeção de sua própria ânima. Retratam a alma dele, captam-lhe o espírito de aventura e ousadia. Precisamente a mesma regra vale para mulheres. Quando são coletivas e convencionais em suas apresentações de persona, albergam um secreto amante interno, frequentemente inconsciente para elas, que é tudo menos o retrato do seu companheiro convencional. Quando ele aparece, magnetiza-as e leva-as a abandonar tudo para segui-lo. Esta regra fundamental da psique pode ser observada em ação na vida cotidiana e tem sido retratada em inúmeros romances, óperas e filmes. O desfecho de um encontro real com alguém que é o portador da projeção da ânima ou do ânimos, abre aspas, dá frequentemente origem, em sonhos, ao símbolo de gravidez psíquica, um símbolo que se apoia na imagem primordial do nascimento do herói. A criança que há de nascer representa a individualidade que, conscientemente, ainda não existe. Fecha aspas. A real intenção psíquica do affaire entre o homem convencional e sua nada convencional mulher-ânima é produzir uma criança simbólica, a qual representa a união dos opostos em sua personalidade e é, por conseguinte, um símbolo do si mesmo. É esse encontro do ego com a ânima, ou o ânimos, que, pensou Jung, tem um potencial tão rico para o desenvolvimento psicológico. O encontro com ânima-us representa uma conexão para o inconsciente ainda mais profunda do que a da sombra. No caso da sombra, trata-se de uma reunião com as peças desdenhadas e rejeitadas da psique total,
com as qualidades inferiores e indesejadas. No encontro com a ânima Us, temos um contato com níveis da psique que tem potencial para conduzir às regiões mais profundas e mais altas, de qualquer modo, as mais remotas, que o ego pode alcançar. Entretanto, para explorar essa intuição, Jung teve que mudar de curso e começar a redefinir a natureza de ânima Us. A sombra não leva o indivíduo, usualmente, muito além das partes da psique rejeitadas da persona, a menos que pretenda levá-lo a um encontro com o mal absoluto. A estrutura ânima Us, por outro lado, tem potencial para servir como ponte para o si mesmo, uma região muito mais distante. Ânima Us não pode ser simplesmente o inverso da persona, uma espécie de reflexo negativo das atitudes coletivas da época. Deve estar mais profundamente ancorada no inconsciente coletivo e nas estruturas do arquétipo e da imagem arquetípica. Suas raízes devem estender-se muito mais longe e mais fundo que as da sombra. Em 1921, Jung estava justamente prestes a seguir essas pistas e a penetrar no interior do inconsciente coletivo. Ele dá uma indicação sobre o que estava para acontecer. Abre aspas. Assim como a persona, como expressão de adaptação ao meio, é fortemente influenciada pelas condições do próprio meio, também a alma, via de regra, é conformada pelo inconsciente e suas qualidades. Fecha aspas. Aqui o conceito de ânima, alma, sofre uma pequena, mas altamente significativa alteração. Em vez de ser simplesmente o complemento da persona, e por conseguinte criticamente moldado e colorido pelo que está na persona, a ânima é agora vista como modelada pelo inconsciente e suas qualidades. Mais tarde, quando Jung passa a conceber o ânimos e a ânima como imagens arquetípicas que recebem sua forma do polo espiritual do espectro psíquico, ele concluirá que ânima Us é moldado mais pelo arquétipo do que pelo consenso coletivo do tempo. Ânima e ânimos tornar-se-ão formas permanentes da psique, poderes que modelam a psique tanto quanto são por estas moldados. Forças dinâmicas que podem quebrar as formas de cultura e impor suas próprias agendas a um ego surpreendido e, às vezes, relutante. Abre aspas. Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher. Não é a imagem desta ou daquela mulher, mas uma imagem feminina definitiva. Fecha aspas. Escreveu Jung em 1925, num ensaio sobre o casamento, intitulado O Casamento como Relacionamento Psíquico, no volume 17, O Desenvolvimento da Personalidade, das Obras Completas. Esta passou a ser a definição mais ou menos clássica da ânima em psicologia analítica. Jung está assinalando aí a natureza arquetípica de ânima Us e deixa de lado o modo com que essa atitude interior é complementar para a persona. Afirma em seguida que isto é um fator hereditário de origem primordial e oferece uma imagem da mulher tal como ela se apresenta ao homem e não como é em si mesma.
Da mesma forma, o ânimos é a imagem interna de uma mulher da personalidade masculina. As imagens, pensamentos e suposições gerados por essas estruturas internas servem de esteio a todas as confusões e perplexidades geradas em torno de homens e mulheres. Interpretam-se mal reciprocamente porque, com frequência, referem-se a imagens do outro sexo, em vez de as pessoas de carne e osso. É evidente como essas estruturas podem distorcer a realidade e causar percepções errôneas entre indivíduos que, por outro lado, mostram ser razoavelmente racionais e bem-intencionados. As imagens masculinas e femininas alojadas no inconsciente de cada sexo, respectivamente, são primordiais e mantêm-se mais ou menos inalteradas por circunstâncias históricas e culturais. Estão muito próximas de imagens permanentemente estáveis que repetem seus retratos em psiques humanas individuais de geração para geração. O que confundiu Sócrates e Platão acerca das mulheres foi o mesmo que a imagem da ânima que cria armadilhas para os homens de hoje. E as expectativas e anseios que encheram o coração de Maria Madalena continuam a infiltrar-se na consciência das mulheres modernas, a despeito das vastas distâncias culturais e sociais que as separam. A ânima Us é a grande criadora de ilusão que fornece estímulo aos exaustos e dilacera o coração dos ingênuos. Abre aspas. O fator determinante das projeções é a ânima, isto é, o inconsciente representado pela ânima. Fecha aspas. Escreve Jung desde o vantajoso ponto de observação da velhice em 1950 no Éon, onde ele tenta oferecer, uma vez mais, uma definição desse esquivo fator interno. Jung sempre sustentara que as projeções são criadas pelo inconsciente e não pelo ego. Não somos responsáveis por nossas projeções, somente por não nos tornarmos conscientes delas, desdizendo-as ou analisando-as. Elas ocorrem espontaneamente e criam uma visão do mundo e de realidade que se baseia mais em imagens e estruturas inconscientes do que em percepções comprovadas da realidade. Jung localiza agora a origem de todas as projeções na ânima Us, destacando assim a natureza dinâmica e ativa desse fator psíquico. Estamos, é claro, projetando constantemente, e as nossas concepções de vida, de outras pessoas e de modo como o mundo está construído são formadas de um modo sumamente importante por conteúdos inconscientes projetados no meio circundante e adotados como verdades absolutas. A ânima Us, diz Jung nessa passagem, é como Maia, a deusa hindu que cria mundos ilusórios, e o ego acaba por habitar no mundo que está baseado de maneira preponderante em projeções. Jung não aprendera isso primariamente através do estudo de religiões orientais, mas graças à sua própria esperança em primeira mão como psiquiatra e analista. É surpreendente como as concepções de algumas pessoas são realmente distorcidas. E é igualmente notável que todos nós acreditemos de forma absoluta em nossas próprias concepções
mesmo quando encontramos nelas sérios defeitos. É raro questionarmos um conjunto de pressupostos básicos. Elevando a consciência com ânima animus. A imagem de ânima us, baseada nas estruturas arquetípicas subjacentes na psique, adquire uma forma e contornos particulares ao ser filtrada através do sistema psíquico e percebida pela consciência do ego. Se a imagem da sombra instila medo e apreensão, a imagem de ânima us suscita, usualmente, excitação e estimula o desejo de união. Gera atração. Onde existe ânima us, queremos avançar, queremos participar, queremos ir juntos, se não formos tímidos ou recearmos demais a aventura. A carga carismática que eletriza um público quando um grande orador exerce o seu poder de fascínio mobiliza a ânima us e constela a sua presença. O público quer acreditar no que ouve e os indivíduos seguirão as trombetas que os conclamam à ação. É criada uma impressão de realidade e uma convicção resulta do forte comando emocional exercido pela ânima animus. Por conseguinte, a ânima animus é transformadora. Entretanto, para fins de desenvolvimento psicológico e aumento de consciência, a ação essencial do ego consiste em engajar a ânima us num processo dialético e não em obedecer imediatamente ao apelo à ação. E esse processo de diálogo e confronto deu Jung o nome de Auseinandersetzung. Esta palavra alemã significa literalmente reduzir alguma coisa a pedaços e refere-se ao processo que ocorre quando duas pessoas, num esforço de esclarecimento mútuo, se empenham no veemente diálogo ou negociação em que nenhuma nem outra se furtam ao conflito. Colocadas frente a frente e fazendo valer seus respectivos pontos de vista, física ou verbalmente, as diferenças entre elas, que eram no começo grosseiras e mal articuladas, tornam-se mais diferenciadas. São traçadas linhas divisórias, distinções são feitas, a clareza é enfim obtida. O que começou como um confronto altamente emocional converte-se num relacionamento consciente entre duas personalidades muito diferentes. Talvez um acordo seja alcançado, um contrato redigido e assinado. O mesmo ocorre no confronto entre ego e ânima us. É esse o trabalho de elevar o nível de consciência, de tomar conhecimento de projeções, de desafiar as nossas mais românticas e cuidadosamente guardadas ilusões. Ter um Auseinandersetzung com a ânima us é desmembrar o mundo ilusório da fantasia inconsciente. É também permitir-se experimentar plenamente as alturas e profundidade de seu próprio universo mental, os pressupostos inconscientes que nos fazem brotar água na boca quando já estamos superalimentados, que nos mantêm desejosos, embora devêssemos estar desde há muito saciados, que nos impelem a repetir vezes sem fim os padrões emocionalmente ingurgitados na férrea cadeia de sequências de estímulo-resposta.
Masmorras e dragões, mitos e contos de fadas, excesso romântico e recriminações sarcásticas. Tudo isso faz parte do mundo urdido em nossos interiores psíquicos pela ânima us. No máximo, podemos simular tê-lo abandonado, embora apegando-nos com tenacidade cada vez maior às nossas preciosas autossugestões e ilusões. Abre aspas. O que podemos descobrir inicialmente a partir deles, dos arquétipos de ânima e ânimos, é tão pouco claro que dificilmente alcança os limites da visibilidade. Só quando lançamos um jato de luz nas profundezas obscuras e exploramos psicologicamente os estranhos caminhos submersos do destino humano, é que podemos perceber, pouco a pouco, como é grande a influência desses dois complementos em nossa vida consciente. Fecha aspas. Talvez isto seja uma resposta a Freud, que sustentava que o caráter era destino. Na visão de Jung, a ânima us é destino. Somos guiados para os nossos destinos pelas imagens de poderes arquetípicos situados muito além da nossa vontade consciente ou conhecimentos. No texto de Aeon ou Aion, que se pode licitamente considerar o texto principal sobre ânima us nos escritos de Jung, este reconhece também a centralidade do relacionamento no processo de vir a ser consciente do território oculto no interior de nossas psiques. Escreve Jung, abre aspas. Gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto é, a tomada de consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, etapa sem a qual é impossível qualquer conhecimento da ânima e do ânimos. Só se pode conhecer a realidade da sombra em face de um outro, e a do ânimos e ânima, mediante a relação com o sexo oposto, porquanto só nessa relação a projeção se torna eficaz. Fecha aspas. Como eu disse antes, talvez se faça necessário rever este ponto à luz do desenvolvimento contemporâneos no tocante à identidade dos sexos, quando imagens de ânima us são, por vezes, representadas por membros do mesmo sexo. Não obstante, o ponto é que nessas relações emocionais é que se tornam possíveis tais desenvolvimentos da consciência. Tornar-se consciente não é um projeto executado em isolamento, embora requeira uma boa dose de introspecção para propiciar o seu pleno florescimento. Mas a experiência deve preceder o insight. A sombra é conhecida em projeção sobre alguém que capta essas qualidades do inconsciente pessoal. Do mesmo modo, a ânima us é captada em projeção por uma pessoa que possui, em importante medida, os seus traços e características. Uma pessoa que pode suscitar a resposta do inconsciente desde esse setor. Quando isso acontece, continua Jung, a constelação psíquica é tal que 3 figuras tornam-se pertinentes. Abre aspas. Esse conhecimento dá origem, no homem, a uma tríade, 1/3 da qual é transcendente, ou seja, o sujeito masculino, o sujeito feminino, seu oposto, e a ânima transcendente.
Na mulher, a situação é inversa. Fecha aspas. Isto pressupõe um considerável grau de consciência, porque, de um modo geral, o portador da projeção e a projeção fundem-se. Animaus e outros sujeitos tornam-se um. Nesse ponto, Jung pressupõe, entretanto, um certo grau de separação, de tal modo que existe um ego consciente a par de sua subjetividade pessoal. 2. Uma outra pessoa, o parceiro ou parceira com seu ego consciente e subjetividade pessoal. E 3. A imagem arquetípica de Animaus. Essa tríade é completada, escreve Jung, por uma quarta figura. O velho sábio, no caso masculino, e a mãe quitônica, na fêmea. A Animaus e as figuras de sabedoria são transcendentes, no sentido de que pertencem essencialmente ao inconsciente e têm sua origem no domínio do espírito, ao passo que o ego e o parceiro são as pessoas conscientes envolvidas no relacionamento emocional que estimulou essa constelação. Na presença dessa quaternidade, encontramos a experiência luminosa do si mesmo como uma relação. Desde que predomine suficiente consciência para enxergar as diferenças entre características humanas e arquetípicas nessa situação de amor e atração, surge aqui a oportunidade para uma plena experiência de si mesmo. O fator complicador é que essa experiência da Animaus em projeção acontece às pessoas em muitas fases de maturidade psicológica. Se há apenas uma questão de fascínio e amor, pode ocorrer na infância entre pais e filhos. Depois acontece de novo, clássica e intensamente, na adolescência. E, felizmente, continua a acontecer quando as pessoas entram na idade adulta. Prossegue até na velhice. Conta-se que Goethe foi surpreendido murmurando uma oração de graças em seu 70º aniversário por ser ainda capaz de apaixonar-se por uma jovem. A Animaus está permanentemente ativa na vida psicológica e sua ausência define a natureza da depressão. Para além da sexualidade do corpo, essa é a sexualidade da psique. Ela começa antes do organismo físico estar pronto para a experiência sexual e continua a estar vibrantemente ativa para além da capacidade do corpo físico para cumprir os rigores do ato sexual. Entretanto, para colher todos os benefícios psicológicos da experiência de Animaus, a pessoa deve ter alcançado um nível de consciência excepcionalmente avançado. É rara, com efeito, a capacidade para diferenciar entre projeção e portador da projeção, entre fantasia e realidade. Assim, a realização daquilo de que Jung está falando, a saber, a quaternidade envolvida nessa constelação e a realização das características transcendentes na experiência, está reservada para os poucos indivíduos dotados com a espécie de sutil discernimento psicológico que é apanágio
dos mestres Kundalini e outros como eles. Para os demais, Animaus é Maia, a criadora de ilusões e mistificadora, ardilosa e sempre esquiva a miragem do eterno bem-amado. Ver através do jogo de ilusões da Animaus sem reconhecer as transcendentes figuras em ação leva ao cinismo e ao desespero. A ânima é verdadeiramente la belle dame sans merci. Sexualidade e relacionamentos. Muitas pessoas tratam, com bons motivos, de passar ao largo dos escolhos da experiência Animaus. As defesas inatas do ego mantêm essa tentação à distância. Os rapazinhos fogem das meninas que são poderosas e atraentes demais, sabendo intuitivamente que não são capazes de enfrentar o desafio. Já homens feitos mostram-se por vezes suficientemente sábios para fazer o mesmo, pois a ânima é uma destruidora de casamentos e carreiras convencionais. As mulheres também resistirão ao apelo do ânimos dionisíaco, que tenta atraí-las para o êxtase e as promessas de plena realização se abandonarem ao amor, pois também aí residem os perigos de desmembramento e loucura. Não é sem razão que muitos têm rezado para que os livrem de tentações que estejam além da sua capacidade de resistência. Uma das ilustrações favoritas de Jung do poder da ânima é um romance de medíocre categoria de Heider Haggard, She, que descreve uma femme fatale imortal nas selvas africanas, a cujas ordens todos têm que obedecer. Aquela que deve ser obedecida não é simplesmente um apodo zombeteiro para a autoritária esposa de Rumpole. A frase provém do romance de Haggard. Ela é uma deusa eternamente agonizante e renascente que conduz os homens para as chamas da paixão devoradora e, finalmente, para a sua destruição. Mas Jung também achou que, se o indivíduo fosse capaz de suportar as labaredas da emoção e da paixão, poderia ser transformado. A experiência do arquétipo, do inconsciente coletivo e seus poderes, pode levar a um novo estado de consciência, no qual a realidade da psique torna-se tão convincente para o ego, quanto a realidade do mundo material para os sentidos. A ânima animus, uma vez experimentada como transcendente e reconhecida como Maia, converte-se na ponte para uma apreensão totalmente nova do mundo. A experiência de Animaus é a estrada real, a via régia para o si mesmo. A teoria da anima animus de Jung parece, em parte, ser uma variação altamente imaginativa sobre o velho tema de Freud da sexualidade como fonte central da libido. Mas na sexualidade humana vê Jung muito mais do que animais cruzando no cio e tentando aliviar-se da tensão ou buscando o prazer. Estão envolvidos fatores psíquicos de atração,
E quando estes se separam e distinguem da concomitante atividade biológica, surge a imagem. Essa imagem é um fator psíquico cuja fonte se situa na ponta arquetípica do espectro psíquico. Está unida à pulsão sexual, e essa combinação dá a Animals sua força propulsora física. A sexualidade humana é guiada pela imagem arquetípica, mas a imagem não é redutível ao impulso. Somos atraídos para certas pessoas. Por que se elege essa pessoa para nossa alma gêmea e não uma outra? Isso é governado pelas imagens que são projetadas. Tipicamente, abre aspas, o ânimos projeta-se de preferência sobre autoridades intelectuais e outros heróis, inclusive tenores, artistas e celebridades desportivas. A ânima gosta de apoderar-se daquilo que na mulher é inconsciente, sombrio, equívoco e sem vínculos. E também tem predileção pelo que nela é vaidade, frigidez, vacuidade, desamparo e fragilidade. Fecha aspas. Por que mulheres tão difíceis atraem os homens com tanta frequência e com tamanha facilidade? Por que é que mulheres fortes quase nunca atraem os homens? Jung sugere que essa predileção por mulheres frágeis e indefesas baseia-se numa projeção da ânima, uma vez que a ânima é indiferenciada e inferior no inconsciente de uma pessoa fortemente identificada com o macho. A antiga sabedoria aconselha as mulheres que, para atrair um homem, sejam indefesas. A ânima representa o lado subdesenvolvido de um homem, onde ele é inconscientemente desamparado e sem vínculos, sombrio e equívoco. Ele é atraído por isso. Do mesmo modo, mulheres fortes serão frequentemente atraídas por homens fracos e pusilânimes, por vezes de um modo fatídico, e passam a estar então cheias de fantasias de serem as salvadoras deles, resgatando-os do alcoolismo ou de alguma outra forma de decrepitude. Uma vez mais, estão buscando uma parte perdida delas próprias, o ânimos, que se apresenta como um macho inferior em projeção. Ou, se ela é uma mulher fraca e desamparada, o seu inconsciente pode compensar com imagens de competência masculina, e ela ver-se-á irremediavelmente atraída para uma carreira que seja a projeção do ânimos heróico. Depois que as pessoas se unem e passam algum tempo em mútua companhia, o relacionamento subsequente começa a mostrar algumas outras características típicas de ânima-ânimos. Num relacionamento íntimo, não são apenas os egos dos parceiros que entram na combinação de psiques. São também as partes inconscientes e, de um modo muito importante, a ânima e o ânimos. Eles sempre aí estiveram, fornecendo os fatores de atração para ambos os membros do casal, mas agora podem apresentar-se surpreendentemente diferentes do que pareciam ser na fase de namoro do relacionamento. Eis Jung, o realista psicológico, descrevendo a situação. Abre aspas. Homem algum é capaz de se entreter com um ânimos, pelo mais breve espaço de tempo que seja, sem sucumbir imediatamente à sua ânima. Quem, neste caso, possuísse o senso de humor suficiente
para escutar o diálogo resultante, talvez ficasse espantadíssimo com a enxurrada de lugares comuns, de banalidades usadas à torto e à direito, frases de jornais e romances, coisas velhas e sediças de toda a espécie, além de reles insultos e deprimente falta de lógica. É um diálogo que, independentemente de quem sejam os interlocutores, se repete milhões e milhões de vezes em todas as línguas do mundo e permanece substancialmente sempre o mesmo. Fecha aspas. Do lado masculino, a ânima torna-se suscetível, hipersensível e emocional. Do lado feminino, o ânimos torna-se agressivo, prepotente e opinativo. Não é um bonito quadro e certamente oferece um desolador contraste com a versão mais romântica da Mysterium Conjunctionis, união mística de canto e história. Um parceiro é possuído pelo ânimos, uma coleção indiscriminada de opiniões motivadas por um ímpeto de poder. E o outro retira-se para um estado de ânimo que é indiscriminado e impelido pela necessidade de amor. Um é dogmático, o outro torna-se retraído ou emocional e começa arremessando coisas que estejam à sua volta. É uma típica briga de gato e cachorro de ânima contra ânimos. Se a emotividade e o vitupério, o calor e a pirotecnia desse conflito esmorecerem um pouco, há uma possibilidade de que tenham sido ditas coisas que são importantes para o casal. Uma vez os egos restabelecidos em suas posições normais, eles podem até dar-se conta de que ocorreu algum evento transcendente. O que foi dito não era, provavelmente, muito pessoal. Era mais geral, coletivo, talvez até arquetípico e universal. Talvez exista um germe de sabedoria escondido na escura massa de material expelida por cada parceiro. Talvez alguns esclarecimentos e insights possam resultar da tempestade que amainou. Isso seria o trabalho da consciência, pairando acima do nível da emotividade e chegando ao insight e empatia. A pessoa terá tido, pelo menos, uma visão de relance das profundidades de si mesmo e do outro, da vastidão imensa das emoções que estão normalmente encobertas pela persona socializada e adaptada. Faria sentido, é claro, observar a própria vida de Jung para ampliar ainda mais o significado que teve para ela a figura da ânima. Isso está fora do âmbito deste estudo. Eu usei algumas passagens de sua biografia e obras biográficas estão publicadas, e outras a caminho, que fornecem descrições mais completas de seus profundos relacionamentos com mulheres. Jung disse certa vez que toda teoria psicológica é também uma confissão pessoal. E isso é especialmente verdadeiro no tocante àquelas áreas que falam das figuras e personalidades internas da psique, como a sombra, ânima e ânimos, e o si mesmo. Essas teorias e conceitos abstratos
baseavam-se em experiências psicológicas concretas, muitas delas interpessoais e não apenas solitárias e íntimas. No que se refere à ânima, ela era para Jung uma realidade interior viva, uma verdadeira figura interna de primeira categoria, e também era poderosamente vivenciada por ele em projeção e em relacionamento. Começando cedo na vida com sua ama seca e estendendo-se através de seu romântico namoro e casamento com Emma e de seu profundo e duradouro relacionamento com Tony Wolff, a ânima era companheira constante de sua vida interior e exterior. Para Jung, ela parecia ser a guia de seu destino. E a mais profunda experiência do si mesmo, um conceito que descreverei no próximo capítulo, ocorreu para Jung na conjunção entre homem e mulher, quando a ânima e o ânimos foram as figuras guias na união de ambos.